Olá pessoal, a paz de Cristo, amor de Maria, meu nome é Pedro Fialho e hoje nós vamos falar sobre a queda dos anjos, ou seja, a invenção do pecado. Invenção? Isso mesmo, o pecado foi uma invenção angélica. Mas antes, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Bom, para a gente iniciar, uma coisa precisa ficar bem clara. Os anjos, eles são criaturas, portanto foram feitas por Deus. Isso significa que Lúcifer e os outros demônios foram criados por Deus. Mas eles foram criados naturalmente bons, né? Lógico, foi Deus quem os criou e Deus os criou bons, né? Satanás, portanto, ele não é um Deus mau. Perceba que ele não está em igual paridade com Deus. Ele é uma criatura, portanto, é infinitamente inferior a Deus, que é o Criador, né? Mas vamos lá. A Sagrada Escritura fala de um pecado desses anjos. Na segunda carta de São Pedro, lá no capítulo 2, versículo 4, está escrito assim, ó. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os precipitou nos abismos tenebrosos do inferno, onde os reserva para o julgamento. Bom, existe, portanto, um pecado e existe uma queda. Eles foram precipitados. Mas que pecado que foi esse? Bom, pausa o raciocínio. Vamos lá para o livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, que fala assim. Houve uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos tiveram que combater o dragão. O dragão e os seus anjos travaram um combate, mas não prevaleceram. Uhul! E já não houve lugar para eles no céu. Uhul! Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Uhul! Foi precipitado na terra. Ixi! E com ele os seus anjos. Ixi! Mais para frente vai falar assim, ó. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e todos que aí habitais. Uhul! Mas ai dos que habitam na terra e no mar, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Xiii. Pessoal, entenda uma coisa, né? A cronologia aqui é um pouco diferente do nosso senso comum de tempo. Isso porque os anjos, eles não estão sujeitos ao tempo, ou melhor, eles não estão inseridos no tempo conforme nós entendemos tempo. Ou seja, eles não estão inseridos no tempo que nós chamamos de cronos, né? O tempo cronológico, o tempo humano, mas eles estão sujeitos a um tempo e isso é importante entender. Porque pensa só, primeira coisa, eles foram criados bons. Depois, eles foram sujeitos a uma prova. 3. Alguns deles pecaram. 4. Esses que pecaram caíram, eles foram precipitados. Isso quer dizer que existe um tempo, mas é um tempo diferente do nosso tempo. Você vai entender isso daí já já. Bom, na Idade Média, a igreja ganhou um cara extremamente inteligente. O nome dele, Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. Esse cara é gente fina aqui no sentido figurado, porque eu acho que ele foi um dos santos mais cheinhos aí que a igreja já teve. Esse cara escreve um livro tão fininho quanto ele, chamado Suma Teológica. E aí pega a pipoca, porque Santo Tomás de Aquino vai contar como é que tudo isso aconteceu e como é que foi a queda dos anjos. E hoje eu vim contar isso daí para vocês. Mas antes de mais nada, a existência dos anjos é uma verdade de fé. Ponto final. A Bíblia fala dos anjos mais de 300 vezes e separa os anjos em hierarquias e coros. São três hierarquias e 9 coros. Nós temos os serafins, querubins, tronos, dominações, potestades, virtudes, os principados, os arcanjos e os anjos. Cada coro e cada hierarquia tem determinadas responsabilidades, né? Outra coisa é que os anjos, eles são imortais. Eles não são eternos porque eles foram criados. A existência deles tem, portanto, um princípio, diferente de Deus. Deus é eterno, ele sempre existiu e sempre existirá. Os anjos, eles não são eternos como Deus, mas eles têm um início, né? Eles não são eternos porque eles têm um início, mas eles não têm um fim, portanto, eles são imortais, assim como a nossa alma, né? O profeta Daniel vai dizer lá no capítulo 7 que é tanto anjo, mas tanto anjo, que ele chama de milhões de milhões. O livro do Apocalipse vai dizer que não existe número para contabilizar.
milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão. Quando não tem mais nome, a palavra usada é miríades. Em Apocalipse 5 diz que há miríades de anjos, ou seja, é anjo pra dedéu que existe. Só um detalhe, antes de falar da queda dos anjos, um detalhe teológico fundamental para entender, né? O Catecismo da Igreja Católica diz lá no parágrafo 391 que quando Deus criou os anjos, ele precisou provar os anjos primeiro. Mas como assim? Por que provar os anjos, né? Como assim provar e por que provar? Por causa do livre-arbítrio. Anjo também tem livre-arbítrio. Anjo tem inteligência e tem vontade. Pessoal, entenda uma coisa, só existe uma coisa que Deus não pode criar dentro de uma criatura: o amor. Deus não pode forçar uma criatura a amá-lo. Por quê? Porque se ele fizesse isso, isso já não seria amor. Porque simplesmente um amor pré-determinado se opõe à própria definição de amor. Pensa só, um amor criado, um amor forçado, não é amor, concorda comigo? Se Deus tivesse criado uma criatura obrigada a amá-lo, programada para amá-lo, isto é, sem opção de não amar, isso automaticamente deixou de ser amor. Concorda comigo? O amor requer, portanto, liberdade, requer livre-arbítrio. Uma das premissas do amor, então, é a liberdade. Isto é, a possibilidade de não amar, percebe? Então Deus cria os anjos com livre-arbítrio, né? Com a possibilidade, com a liberdade de amá-lo ou não, né? Só que tem um detalhe, Deus cria os anjos, entre aspas, longe dele, né? Olha que interessante, os anjos até aquele momento da prova, eles não contemplavam Deus face a face. Por quê? Porque teologicamente falando, a partir do momento que você vê Deus plenamente, você não tem como não amá-lo. Tamanha a magnificência que Deus é, não tem como ver Deus e depois escolher alguma coisa que não seja Deus. Ou seja, ao ver Deus em sua totalidade, você perderia o seu livre-arbítrio. Isso é um detalhe fundamental para vocês entenderem algo que eu vou falar mais para frente, já já. Guarda isso. Os anjos, até o momento da prova, não contemplavam Deus em sua plenitude, né? Então Deus precisa provar os anjos, né? Mas para a gente falar disso, vamos para mais um detalhe importantíssimo da nossa fé, da nossa doutrina da Santa Igreja Católica. Os anjos não se arrependem. O Catecismo, no número 391, ensina que quando um anjo faz uma escolha, essa escolha é definitiva, não tem volta, né? Ela é irrevogável, diz o Catecismo. Portanto, hoje, se a humanidade inteira, todo mundo juntar e começar a rezar pela conversão de Lúcifer, isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque quando um anjo erra, né? Ou melhor, quando um anjo toma uma decisão, faz uma escolha, ela é definitiva e, portanto, não tem como voltar atrás, não tem perdão. O ser humano, ele erra, se arrepende, Deus perdoa, né? O anjo não, a escolha de um anjo ela é para sempre. O Catecismo nos esclarece por que não tem perdão, né? Por que Deus não perdoa os anjos caídos, né? O Catecismo nos esclarece que não se trata de uma deficiência do amor, da misericórdia de Deus. Olha só, eu estou lá no número 391 do Catecismo da Igreja Católica. Com efeito, o diabo e os outros demônios foram por Deus criados bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. A Escritura fala de um pecado desses anjos. Essa queda consiste na opção livre desses espíritos criados que rejeitaram radical e irrevogavelmente a Deus e seu reino. Olha só o que fala aqui. É o caráter irrevogável de sua opção e não uma deficiência da infinita misericórdia divina que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Não, olha só, não existe arrependimento para eles depois da queda, como não existe para os homens após a morte. Só um detalhe, pessoal, isso aqui é muito sério. Como não existe para os homens após a morte. Olha só, se você começa a alimentar a ideia de que existe arrependimento e perdão para Satanás, inevitavelmente você vai começar a pensar que existe perdão para você depois da morte. Concorda comigo? Só que essa não é a verdade. Pessoas, isso aqui é uma verdade de fé. Isso aqui não é discutível. Dogma a gente acredita. Teologia a gente até pode discutir, né? Mas lembra da passagem lá de Lázaro e do homem rico? Pai Abraão, deixa que ele refresque a minha língua, né? Não existe, mesmo se ele quisesse, existe um abismo entre vocês, né? Parênteses aqui, né? Nós acreditamos em tudo que diz a Santa Mãe Igreja, não pela força da argumentação, mas pela força de sua autoridade, né? A autoridade essa que foi conferida por Cristo, cabeça da Igreja.
Embora a compreensão seja importante, ela não é necessária, né? Pois se tudo que nós acreditássemos coubesse de dentro da nossa cabeça, né, fosse compreensível, não seria necessário a fé, né? Nós temos que sujeitar a nossa razão à santa fé e não sujeitar a fé à razão, entende? E outra coisa, se Deus coubesse dentro do seu intelecto, ele seria um Deus muito pequeno, né? Fecha parênteses aqui. Portanto, entenda, não tem perdão para os anjos depois que eles passaram por sua prova, assim como não tem perdão para a gente depois que a gente passa pela nossa prova, que é no nosso cronos, que é no nosso tempo de vida. Tá claro isso? Mas Pedro, por que que o anjo não pode se arrepender? Bom, para você entender isso, eu vou ter que explicar uma coisa para você. A natureza dos anjos é uma natureza muito superior à nossa no sentido espiritual, né? Um pouquinho de teologia aqui sobre a natureza do anjo, né? Antes de responder por que que o anjo não pode se arrepender. Anjo, ele é um ser puro espírito. O que significa isso, Pedro? Isso significa que eles são seres incorpóreos, ou seja, eles não possuem corpo. Isso está lá no Catecismo no 328, né? Sendo um puro espírito, eles não são perceptíveis aos nossos sentidos. Apesar de, excepcionalmente, quando eles se manifestam, eles podem assumir uma forma perceptível aos nossos sentidos. Por exemplo, quando o anjo Gabriel, né, aparece para Maria, quando o anjo liberta São Pedro lá da prisão, né, enfim. Mas nós, seres humanos, diferentemente dos anjos, somos o que nós chamamos de seres compostos. Nós possuímos 3 dimensões. Nós temos corpo, nós temos alma e nós temos espírito. São Paulo vai dizer isso lá na primeira carta aos Tessalonicenses. Nós temos corpo, alma e espírito. O Catecismo no 362 também reitera isso. Mas então, o que é o nosso espírito e qual que é a diferença entre a alma e o espírito? Parece a mesma coisa? Maria vai dizer, a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito exulta em Deus meu Salvador. Espírito aqui com E minúsculo. A Sagrada Escritura faz essa distinção. Se você prestar bastante atenção, quando vai falar do Espírito Santo, Ruá em hebraico, usa o E maiúsculo. Quando vai falar do nosso espírito, fala com E minúsculo. A verdade é que o homem possui uma parte material, né, que é o corpo formado do pó, da matéria, do barro, e uma parte imaterial. Quando essa parte imaterial se relaciona com a carne, ou seja, nossas sensações, nossas emoções, nossa vontade, nossa inteligência, até mesmo nossa razão, chama-se alma. Quando essa parte imaterial serve de ligação com Deus, chama-se espírito. A alma e o espírito são inseparáveis e são imortais, né? Calma aí que você vai entender. Então vamos lá. A união do corpo e da alma produz uma natureza, e essa natureza é a natureza humana. Esse é o conceito de um ser humano à luz da palavra de Deus. É o que nós chamamos de antropologia cristã. Portanto, nós seres humanos temos uma dignidade acima de todas as criaturas terrestres, porque nós possuímos alma. Cachorro não tem alma, gato não tem alma, barata não tem alma. Deus nos criou acima de todas as criaturas, vai dizer o Gênesis. Mas o que é o espírito, então? O espírito com E minúsculo. Bom, dentro da minha alma existe um lugar onde Deus habita. É aqui que nós podemos chamar de espírito. Todos os seres humanos possuem corpo e alma, ponto final. Mas nós que somos batizados, no batismo nós nos tornamos filhos de Deus. Não é isso que diz a Sagrada Escritura? Nós passamos a ser templo santo de Deus. Deus habita em nós. Existe, portanto, em nossa alma uma espécie de lugar onde Deus habita enquanto Espírito Santo, com E maiúsculo, que é o nosso Espírito, com E minúsculo. Ou seja, no batismo nós recebemos o Espírito Santo que passa a habitar o nosso espírito. Lá em Romanos, Paulo escreve que o próprio Espírito, com E maiúsculo, se une ao nosso Espírito, com E minúsculo, para nos atestar que somos filhos de Deus, né? O Espírito é uma espécie de local sagrado, uma espécie de santo dos santos dentro de nós. Santa Teresa d'Ávila vai chamar esse local de sétima morada, lá no livro do Castelo Interior. São João da Cruz vai chamar de adega interior, naquele seu poema belíssimo, né? O Cântico Espiritual, né? Esses dois que tiveram essas altíssimas experiências místicas mesmo de adentrar nas profundezas da alma. São Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 14 que quando eu oro em línguas, é o meu espírito que está orando. Mas o que eu vou fazer se eu não entendo o que eu estou orando? Orarei com o espírito, mas orarei também com o entendimento. Eu cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Espírito e entendimento. Aqui ele está falando do nosso espírito e da nossa alma, o nosso entendimento e a nossa razão, a nossa inteligência. Mas Pedro, o que é um anjo então? São Tomás de Aquino vai dar a definição de anjo que a igreja endossou no catecismo, no número 329.
Olha só. Anjo, entre aspas, mensageiro, é designação de encargo, não de natureza. Se perguntares pela designação da natureza, é um espírito. Se perguntares pelo encargo, é um anjo. Ou seja, ele é espírito pelo que é e anjo pelo que faz. Bom, o que implica então dizer que os anjos não possuem nem corpo nem alma, né? O que implica em dizer então que os anjos são puro espírito, criaturas puramente espirituais? Quer dizer que eles não têm essa parte que se relaciona com a carne. Portanto, anjo não sente sono, não sente frio, não sente fome. Mas mais do que isso, a inteligência do anjo não está limitada à matéria como a nossa está. Pensa só, presta atenção. Eu vou responder agora a pergunta por que o anjo não se arrepende, né? Nós que estamos limitados à matéria, seres humanos, não temos a noção do que é a inteligência de um anjo, né? Nossa inteligência ela é meio atrapalhada, sim, pelo nosso pecado, mas também por aquilo que a gente não sabe direito, né? Por aquilo que a gente não conhece, por aquilo que a gente ainda não aprendeu. Porque nossa inteligência, ela está limitada aos nossos sentidos. Olha só. São Tomás de Aquino, vamos lá. São Tomás de Aquino ele escreve algo muito interessante. Nihil est in intellecto quod non sit prius in sensu. Não há nada no nosso intelecto que não tenha passado pelos nossos sentidos. É genial isso, né? Ou seja, não há como haver alguma coisa no meu intelecto, na minha mente, eu não posso conhecer uma coisa que não tenha passado pelos meus sentidos, né? Eu não posso conhecer algo que eu não tenha visto, que eu não tenha ouvido, que eu não tenha palpado, que eu não tenha degustado, que eu não tenha cheirado. Os sentidos eles são, portanto, a porta de entrada para todas as realidades que eu sou capaz de conhecer, né? Raciocina comigo. Os sentidos são a porta de entrada para todas as realidades que eu posso conhecer. Consequentemente, o nosso conhecimento, a nossa inteligência está limitada aos nossos sentidos, percebe? Se eu nunca ouvi falar de alguma coisa, eu não conheço essa coisa. Se eu nunca cheirei alguma coisa, por exemplo, eu não conheço o cheiro. Nossa inteligência, portanto, ela é imperfeita, né? Porque ela está limitada à matéria, ela está limitada aos nossos sentidos. E como os sentidos estão ligados ao nosso corpo, à nossa carne, nossa inteligência ela é limitada à nossa carne. Mas a inteligência dos anjos é uma inteligência pura, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que, por ser uma criatura puramente espiritual, a sua inteligência não está condicionada à matéria. Ela não está limitada à matéria, né? Os anjos eles não têm o raciocínio da nossa maneira. Eles têm um intelecto puro. Eles têm a capacidade de perceber as coisas naturalmente, né? O anjo possui o que nós chamamos de conhecimento natural das coisas. Ou seja, não há nada que ele não saiba, no sentido de que não há nada que ele poderia vir a aprender mais para frente. Não há nada de novo que ele poderia vir ao seu conhecimento que ele iria se arrepender. Se eu soubesse disso, eu não ia ter feito aquilo. Eu estava com a cabeça quente quando eu fiz aquilo, mas agora eu me arrependi. Anjo não tem isso, né? Portanto, quando o anjo toma uma decisão, ela é irrevogável. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo e, inclusive, as consequências daquilo que ele está fazendo. Os anjos decaídos, eles sabiam que eles ofendiam a Deus, eles sabiam da gravidade do que eles faziam, eles sabiam que seriam expulsos do paraíso e que eles nunca poderiam voltar atrás. Eles tinham pleno conhecimento e pleno consentimento. Eles sabiam exatamente das consequências, mas ainda assim eles decidiram pecar, né? E portanto, essa decisão ela gera uma consequência eterna. Esse pecado ele não possui mais volta. Mas nós que somos seres humanos, Deus olha com muita misericórdia, porque nós nos arrependemos, né? Primeiro porque a nossa carne, a nossa concupiscência faz coisas contrárias à alma, né? Eu posso sentir em alguns segundos uma raiva, uma ira e fazer alguma coisa que eu venha me arrepender. E nós aprendemos coisas novas todos os dias, né? Hoje mesmo você está aprendendo umas coisas novas aí, não tá? Então, nós aprendemos coisas novas todos os dias. Portanto, nós não temos plena consciência do que nós estamos fazendo. Por isso que Jesus diz lá do alto da cruz, né? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, né? Lúcifer não, ele sabia exatamente o que fazia, portanto o pecado dele é irrevogável. Aqui está uma diferença fundamental entre nós e os anjos. Nós erramos por nossas fraquezas, nossas concupiscências. Os anjos erraram por pura malícia. E aqui tem algo sério também, presta atenção. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós nos tornamos iluminados, quanto maior a nossa inteligência espiritual, quanto maior o nosso conhecimento das realidades espirituais que nos circundam, quanto mais nós nos tornamos conscientes
que as nossas ações ofendem a Deus, maior é a nossa responsabilidade, né? Jesus diz lá em Lucas 12, se não me engano, é Lucas 12, que aquele servo que, conhecendo a vontade do Senhor, não agiu conforme a sua vontade, será mais chicoteado do que aquele que fez coisas que merecem castigo, mas não conhecia a sua vontade. E completa dizendo, a quem muito foi confiado, muito será exigido. Mas voltando, Deus nos olha com muita misericórdia. Nós somos capazes de nos arrepender. Tem um exorcismo, em um exorcismo, se não me engano, foi do padre Gabriel Amorf. O demônio estava tentando atrapalhar o exorcista e dizia, olha só, Deus é muito injusto, né? Porque vós, os seres humanos, vós ofendeis sempre ao Altíssimo e Ele perdoa. Mas nós, os anjos, nós só pecamos uma vez e fomos para o inferno eterno, sem perdão. O padre Gabriel Amorf olha e fala assim, olha, os homens, eles são perdoados porque eles se arrependem. E você se arrepende? E o diabo começou a gritar, nunca, nunca, nunca. Perceba então que o fato dos anjos não serem perdoados não é uma ausência da misericórdia de Deus, é um respeito à liberdade de suas criaturas que tomaram a decisão de não amá-lo. Bom, com tudo isso daí em mente, vamos finalmente falar sobre a queda dos anjos à luz de Santo Tomás de Aquino, que vai nos contar o dia da prova dos anjos, o dia do Enem angelical. Pessoal, tudo o que eu falei até agora é verdade de fé, né? A existência dos anjos, o pecado dos anjos, o fato deles não se arrependerem, portanto não haver perdão para eles, tudo isso é verdade de fé, né? Mas o que eu vou falar agora são detalhes de como foi essa prova dos anjos que resultou nessa queda. Isso não é dogma de fé, isso tem que ficar bem claro. É uma teologia altíssima, elaborada por Santo Tomás de Aquino, mas não é só isso. Muitos santos da igreja escreveram sobre isso que eu vou falar. E vários tiveram revelações dessa prova, né? Inclusive em vários casos de exorcismo. Por exemplo, o exorcista José Fortea, o exorcista do Vaticano, na Suma Demoníaca, ele vai nos contar coisas que foram reveladas pelo próprio encardido em exorcismo, nesse livro daqui. E vários santos da igreja, como eu disse, tiveram revelações, todas nesse mesmo sentido e todas em conformidade com a Sagrada Teologia, com a Sagrada Escritura e com o que Santo Tomás de Aquino já havia escrito, né? A igreja tem muitos doutores, né? Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, é doutora da oração, né? Se quiser saber de alguma coisa de oração, vai para Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresinha é doutora do amor, né? São João da Cruz é da mística. Bom, Santo Tomás de Aquino é doutor angélico, ou seja, quer saber sobre anjo, vai ler Santo Tomás de Aquino. Tá, então vamos relembrar. Deus criou os anjos, Deus os dotou de livre-arbítrio e Deus provou os anjos. Como foi essa prova, esse Enem angelical, que um terço foi reprovado? Santo Tomás nos explica. Vai dizer Santo Tomás e várias revelações que a prova dos anjos se consistia no momento em que Deus apresentou aos anjos o mistério da encarnação que iria ocorrer. Deus revelou que um dia, na plenitude dos tempos, o Filho do Homem iria se encarnar e descer na Terra. Ou seja, Deus, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, iria se tornar homem. O que isso acarretaria para os anjos, né? Vocês, anjos, terão que servir a Deus, adorar a Deus num ser humano de barro. Vocês irão adorar Deus em um ser humano de carne e osso, Jesus Cristo. Imediatamente, Santo Tomás de Aquino vai dizer que Lúcifer, que era o mais belo de todos os anjos, o portador da luz, ele se rebelou. Deus vai descer na terra encarnado? Eu tô fora. Como é que eu, um anjo de luz, vou me rebaixar para adorar Deus em um ser humano frágil? Percebe, pessoal, no que consiste realmente a rebeldia de Lúcifer? Lembremos, né, em João 4, versículo 24, fala que Deus é espírito. Os anjos, portanto, são mais semelhantes a Deus do que nós, porque eles são criaturas puramente espirituais. Então, qual que foi o pecado de Lúcifer? O Papa João Paulo II nos explica. Lúcifer cometeu o pecado da soberba e da inveja. Veja só, ele queria que a encarnação, presta atenção, Lúcifer queria que a encarnação não fosse feita com a natureza humana, mas sim com a natureza angélica. Veja bem, Jesus é perfeitamente homem, sem deixar de ser Deus, né? Essa é o que nós chamamos de união hipostática, né? As duas naturezas vivem perfeitamente na figura de Jesus, a natureza humana e a natureza divina. Perfeitamente Deus, perfeitamente homem. Totalmente Deus, totalmente homem. 100% Deus, 100% homem. Colossenses 2 diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Lúcifer desejava que a união hipostática do Verbo de Deus
da segunda pessoa da Santíssima Trindade, não fosse com a carne humana, mas fosse com a sua natureza. Ou seja, que a união hipostática acontecesse com a natureza angélica. Então, quando Deus revela a encarnação, Lúcifer se rebela, soberba e inveja. Nos diz a Sagrada Escritura, no livro de Sabedoria, que a morte entrou no mundo por inveja do diabo. Por quê? Porque Deus se fez homem e não anjo. Gente, em um exorcismo, o diabo revelou que no momento da rebeldia, ele disse para Deus: ou me fazes como tu, ou combaterei contra ti, porque eu nunca me abaixarei a um Deus que se torna carne humana. Esse é o pecado do orgulho, esse é o pecado da soberba. Em Jeremias 2, tem uma frase atribuída a Lúcifer: non serviam, eu não servirei. O demônio odiou a encarnação porque ele queria que a união hipostática fosse com a natureza angélica. O exorcista oficial de Roma, o padre Francesco Bamonte, que inclusive é o presidente da Associação Internacional dos Exorcistas, ele relata nesse livro daqui, chamado A Virgem Maria e o Diabo nos Exorcismos, que em um exorcismo ele forçava o diabo a adorar a Deus. Olha só. Outra vez, enquanto eu lhe intimava: adora-o, é o teu Deus, foi ele quem te criou, adora-o, ele protestou: foi encarnar em vós. O que mais de asqueroso e humilhante poderia fazer? Só nós sabemos a repugnância que sentimos quando ele entrou naquelas carnes. O inimigo repugnou a encarnação. Lúcifer considerou como uma grande ofensa à sua dignidade que o verbo se fizesse carne, ele tivesse que servir e adorar a Deus em um homem. Então, no momento da revelação, ele começou a arrastar outros anjos com ele, falando: veja só, Deus vai elevar uma raça inferior acima da nossa. Como assim Deus vai se tornar homem, esse serzinho daí? Por que ele não se torna anjo? Ele vai colocar a humanidade, presta atenção, ele vai colocar a humanidade em um grau mais elevado de dignidade do que os anjos? Então eu tô fora. E aí outros começaram a segui-lo. E aí começa uma rebeldia coletiva patrocinada por Lúcifer. Gente, começa uma rebelião, uma brigaiada. E quando eu digo brigaiada, não estou falando de uma batalha de espada, de escudo, não. Eu estou falando de uma batalha de ideias, porque anjo não tem corpo. Então essa batalha é uma batalha intelectual. A espada lá do Apocalipse, né, é uma arma intelectual, uma arma espiritual, porque anjo não tem corpo. É uma luta celeste entre espíritos puros que não têm corpo e que, portanto, só podem lutar entre si com ideias. Aqui um parênteses, aqui alerta, aqui acende uma luzinha vermelha, porque a única arma que Satanás tem são ideias. Ele é espírito. Então, muito cuidado com esses pensamentos das universidades, né? A pessoa se acha muito boa, se acha muito cristã, inclusive, porque diz: eu tolero todas as ideias, eu sei conviver com todas as ideias. Meu irmão, pelo amor de Deus, saiba conviver com todas as pessoas, mas não com todas as ideias. Porque se lembra que a única arma que Satanás tem são ideias. Foi uma ideia que fez Satanás cair, foi uma ideia que fez Hitler. É seguindo ideias que nós fazemos coisas erradas. Se você quer respeitar uma pessoa, perfeito. Respeite o adúltero, mas não respeite o adultério, que é uma ofensa a Deus, né? Respeite o fornicador, mas não respeite a fornicação. Tem uns que a gente nem pode falar aqui, senão dá até uns processos pra cabeça da gente, mas você sabe do que eu tô falando, né? Respeite o mentiroso, mas não respeite a mentira, porque a pessoa é digna, mas a ideia dela é desprezível, o pecado é desprezível, o pecado é indecente, o pecado é imoral, ele é mau, ele é destruidor. Portanto, eu amo você, mas essa sua ideia, essa sua conduta que vai contra a lei de Deus, eu devo odiá-la. Essa é uma oração que os santos faziam, né? Senhor, dá-me a graça de odiar ao pecado e de amar o pecador. Fechando parênteses, cuidado com as ideias. É tudo o que Satanás tem. Ele não consegue te fazer pecar, né? Ele consegue te induzir a pecar e a se rebelar contra a lei de Deus por meio de ideias e ideologias, né? Voltando, primeira questão do Enem, já foi um tanto reprovado. Eu não vou servir a Deus na pessoa de um ser humano, eu não concordo que uma raça inferior à nossa seja levada acima, em grau de dignidade acima da nossa. Esse foi o pensamento de Lúcifer. João 8 diz que o diabo é o pai da mentira, né? Nesse momento, Satanás cria a mentira, né? Qual que é a mentira que Satanás inventou? A mesma que ele espalha entre os homens. Deus não te ama.
Se Deus te amasse, olha os anjos, se Deus te amasse, ele não iria te obrigar a se rebaixar, humilhar e adorar Deus em um ser humano. Parece hoje, né? Ah, se Deus te amasse, ele não iria te obrigar a seguir os mandamentos. Enfim, no meio daquela confusão, Deus diz, peraí que eu não terminei, deixa eu completar. E aqui Santo Tomás de Aquino vai dizer que essa revelação foi definitiva. Para o meu filho descer na terra, eu vou precisar de um útero. O nome desse útero é Theotokos, Mãe de Deus. Esse útero é maior do que todos vocês anjos juntos. Lembra lá do ofício? Deus o salve, Virgem Imaculada, Rainha de clemência de estrelas coroada. Vós acima dos anjos sois purificada. De Deus a mão direita estáis de ouro ornado. Deus continuou. Todos vocês anjos serão subordinados à dona desse útero. Ela será a rainha dos anjos e dos homens. E um dia eu a chamarei de Augusta Rainha dos Céus, soberana Senhora dos Anjos. Ah, não! Lúcifer se levantou e disse, nunca, eu não servirei. Agora é que eu tô fora mesmo. Gente, tá rolando uma rebelião lá do céu no dia da prova dos anjos. Tá uma bagunça, tá um furdunço. No meio daquela bagunça, alguém precisava fazer alguma coisa. Então, no meio daquele furdunço, aparece um anjo humilde. Ele levanta o dedo e diz, eu posso me manifestar publicamente? Deus diz, já que tá uma bagunça mesmo, aí pode falar, o que você quer falar? Esse anjo vai para frente de Lúcifer, coloca o dedo no meio do nariz de Lúcifer e diz assim, eu também não concordo, mas eu prefiro obedecer. Eu também não estou entendendo nada, mas eu prefiro obedecer. Nada disso daí entra na minha cabeça, mas eu preciso obedecer. E quanto a ti, quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? Michael, quis ut Deus, quem como Deus? Miguel, Michael é o nome desse anjo. Com esse brado de Miguel, Satanás é precipitado. E acontece o que está lá em Lucas 10, palavras de Jesus. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. E Apocalipse 12 completa. E com ele, terça parte dos anjos. Caiu para onde, gente? Foi precipitado para onde? Está escrito lá, lembra? Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Mas olha que interessante, Apocalipse 12, 12. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e todos os que aí habitais. Mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Pouco tempo. Veja só, pessoal, Lúcifer na sua queda, ele sai do tempo angelical. Ele entra no Cronos, ele entra no nosso tempo cronológico. O tempo dele é curto. Apocalipse 12, 17 diz que ele veio enfurecido combater a descendência da mulher, a Virgem Maria, com 1/3 dos anjos, que agora são demônios, né? 1/3 das miríades, eu já disse e repito. Isso é demônio daí para dedéu, viu? 1/3 dos anjos, 1/3 das miríades, mas combater a descendência de Maria? Como assim? Bom, para você entender isso, assiste depois um vídeo que eu fiz. O que todo cristão deve saber sobre Maria. Está no nosso canal do YouTube e tem no Instagram também. Bom, a prova dos anjos, o Enem angelical acabou com o brado de São Miguel. Então houve um silêncio no céu, né? Deus se aproxima de Miguel e declara, a partir de hoje, tu serás general, tu serás comandante e príncipe de todas as milícias celestes. Tu serás o braço direito da Augusta, rainha dos anjos. Então, voltando, o que foi o pecado de Lúcifer? São Jerônimo diz que a causa da queda dele foi a soberba, o orgulho. Ele cita inclusive lá Isaías 14, onde fala que Lúcifer dizia no seu coração, eu subirei ao céu e serei semelhante ao Altíssimo. Olha o que está escrito lá em Ezequiel 28, que apesar de ser uma palavra ao rei de Tiro, é interpretado também como uma palavra de Deus a Lúcifer. Teu coração elevou-se, tu dissestes, sou um Deus. Mais para frente fala assim, eras um selo de perfeição, cheio de sabedoria, de uma beleza acabada. Estavas no Éden, jardim de Deus. Estavas coberto de gemas diversas, sardônica, topázio, diamante, jaspe, safira, esmeralda, trabalhados em ouro. Tamborins e flautas estavam a teu serviço, pronto desde o dia em que foste criado. Eras um querubim protetor, colocado sobre a montanha santa de Deus. Passeavas entre as pedras de fogo. Fostes irrepreensível em teu proceder, desde o dia em que foste criado, até que a iniquidade apareceu em ti.
no desenvolvimento do teu comércio. Encheram-se as tuas entranhas de violência e pecado. Por isso eu te bani da montanha de Deus e te fiz perecer, ó querubim protetor, em meio às pedras de fogo. Teu coração se inflou de orgulho devido à tua beleza. Arruinaste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Precipitei-te em terra. Mais para frente fala assim: assim, de ti fiz jorrar o fogo que te devorou, e te reduzi a cinza sobre a terra aos olhos dos espectadores. Todos aqueles que te conheciam entre os povos ficaram estupefados com o seu destino. Acabaste sendo um objeto de espanto, fostes banido para sempre. Acabastes sendo um objeto de espanto, fostes banido para sempre. Banido para sempre. Pessoal, só um adendo aqui, né? Se Lúcifer era um querubim, se ele era um serafim, se Miguel é chamado de arcanjo por pertencer ao coro dos arcanjos, ou se ele é um serafim já criado com mais glória, com o título de arcanjo por ser o patriarca dos anjos, como defende São Pantaleão, tudo isso é campo de discussão, então eu nem vou entrar nesse mérito daqui, beleza? Mas o que importa é que Lúcifer com seus anjos foram banidos para sempre. Lúcifer perdeu o seu trono por orgulho, por arrogância, né? Por vaidade, por inveja. Né? Miguel foi elevado pela sua humildade a ser príncipe das milícias celestes, porque, como Maria canta, né? Derruba os poderosos de seu trono e eleva os humildes. Mas espera aí que ainda tem um detalhe. Lembra que eu disse que os anjos não contemplavam a face de Deus? Eu pedi para você guardar isso, hein? Bom, após a prova dos anjos, aqueles que optaram por Deus foram admitidos na sua presença e eles passam então a ver a face de Deus. Agora eles estão face a face com Deus. Eles tiveram seu tempo, seu eon, né? Mas agora também a decisão deles é irrevogável. Não significa que eles não tenham mais inteligência e vontade própria. Pelo contrário, eles são livres, mas eles são livres em plenitude. Agora eles têm a visão beatífica de Deus. Portanto, eles gozam da verdadeira liberdade, né? Agora, a vontade deles está perfeitamente unida à vontade de Deus. Né? Não mais por obrigação, mas por saber que essa vontade é sempre a perfeita, né? Depois de ver Deus, não dá mais para voltar atrás. Então o amor deles naquele instante, o amor que eles tiveram até o momento da prova é cristalizado. Uns anjos com mais glória, porque amaram mais a Deus no seu tempo, no seu eon que eles tiveram, e uns anjos com menos glória, porque amaram a Deus, mas não iguais aos outros, né? O nível de glória do anjo no céu corresponde ao amor que eles tiveram no seu tempo, no tempo da sua prova. O mesmo ocorre conosco, né? A glória de uma Santa Teresinha no céu não é igual de uma pessoa que se arrependeu no último momento da vida. Os dois chegam ao céu, mas a glória é diferente, né? A glória de um mártir, por exemplo, que deu a vida por Jesus, ela é altíssima, né? A igreja nos ensina que no céu nós participaremos da glória de Deus conforme a intensidade de nosso amor por Ele aqui na Terra, né? No nosso tempo, no nosso crono, no nosso tempo de vida. Depois que nós morremos, nós recebemos a recompensa, por assim dizer, desse amor, né? Uns mais, outros menos. Mas é importante entender que nós só temos essa vida para amar a Deus, né? Para provar o nosso amor a Deus. Depois disso, daí já é a colheita, por assim dizer, né? Busquemos amar mais a Deus, né? Lembra que quando perguntam para Jesus qual que é o maior dos mandamentos, ele diz o que está lá em Deuteronômio 6, né? Shema Israel Adonai, Eloheinu Adonai Echad, ve'ahavta et Adonai Elohea, bechol levavcha, ubechol nafshecha, ubechol meodeia. Que quer dizer, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Amar a Deus, esse é o maior dos mandamentos. Ele diz que o segundo maior é amar ao próximo como a si mesmo, né? E que desses dois mandamentos, né, dependem toda a lei. Né? Só para concluir, né, um ouvinte mais atento poderia falar assim: Pedro, bacana tudo isso daí, mas tem uma coisa aqui que não está entrando na minha cabeça, não faz muito sentido não. Eu sempre ouvi dizer que Jesus se encarnou para remir os pecados do mundo. Se não existia a humanidade e o mal, por que estava no plano de Deus a encarnação de Jesus e a Virgem Maria quando ele revela isso aí para os anjos, né? Pergunta capciosa essa daí. Mas olha só que interessante. O centro da encarnação não era o pecado. Deus se encarnou para nos salvar dos nossos pecados? Sim, é corretíssimo dizer isso.
mas é mais profundo do que isso. Deus já havia decidido que Jesus, seu Filho único, iria se tornar um de nós, mesmo que não existisse o pecado. Mesmo que não existisse o pecado, Deus mandaria o seu Filho único para elevar a nossa dignidade humana, a sua divindade. Aí que vem o ódio, né? A inveja de Lúcifer. Pessoal, nós não temos noção da nossa grandeza no céu. Dizem os santos que os anjos têm uma santa inveja de nós, porque nós nos unimos a Cristo com a carne, nós nos unimos à carne de Cristo. Bom, pessoal, é isso. Vou parar por aqui porque o vídeo já está ficando grande. Se você gostou, clica no joinha, se inscreve no canal do YouTube, compartilha com os coleguinhas e deixa um comentário aqui embaixo. E lembramos, recorramos sempre a São Miguel. Daniel 12 diz, né? Haverá um tempo de angústia como nunca houve antes. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, e livrará o seu povo. Quem como Deus? Ninguém. Um abraço, fiquem na paz.